Queridos irmãos, boa tarde, paz seja convosco, amém? Quem está muito feliz, faça um barulho bem forte aí, em nome de Jesus. Eu estou imensamente alegre e honrado com essa oportunidade, linda, uma oportunidade que enobrece a minha caminhada, traz um peso de honra para a minha trajetória, para a minha jornada, uma jornada ainda muito iniciante, eu assim diria, mas que já pode contar com alguns momentos tão graciosos como esse. Eu já quero pedir você para abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Eu quero agradecer ao pastor Rafael Belo, meu amigo, Natália, esse casal que está na minha vida já há algum tempo, na vida da minha família. Nós temos deleite e prazer na comunhão, na companhia um do outro, isso é coisa de Deus. Mas além disso, o ministério do pastor Rafael Belo, um ministério que eu honro, respeito e admiro. Rafael tem se mostrado um empreendedor do reino de Deus, e o reino de Deus precisa de empreendedores. Esse trabalho aqui é um empreendimento em prol do reino, para o reino, e eu louvo a Deus por ter te despertado desta forma para isso. Que você continue sendo fortalecido pelo Senhor, para continuar fazendo tudo que Deus encher seu coração para fazer, em nome de Jesus, tá bom? Quero saudar a todos os companheiros aqui presentes, aqueles que eu já tive a oportunidade de cumprimentar, desfrutar um pouquinho da companhia, os que ainda não, recebam o meu abraço e o prazer de estar com vocês, e o quanto é uma responsabilidade gigantesca tê-los aí ouvindo o que nós vamos compartilhar. Capítulo 26, versículo de número meia dúzia. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Vou dar outra chance para você ser mais convincente, tá bom? Quem achou, diga forte aí, eu amo a Bíblia. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Verso 8, e os amonitas deram presentes a Uzias, e seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Verso 16, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Quantos podem dizer amém? Pode manter a sua Bíblia aberta, por favor? Eu tenho sido muito exortado por esta palavra. E que bom que esta exortação começou a acontecer na minha vida, no meu ministério, na minha conduta, de maneira que aquilo que eu quero dizer a vocês é um transbordar de algo que primeiramente encheu a mim, exortou a mim, consolou a mim, despertou a mim. Eu entendo pelo Espírito que nós estamos diante de um desafio que não é novo, porém tem se mostrado mais intenso neste tempo. E eu gosto quando Deus faz estas coisas aqui, como fez agora há pouquinho. O pastor Rafael falava e tanto confirmava no meu coração que eu deveria pregar sobre isso, falar sobre isso, sobre este respeito, sobre este zelo, sobre esta consideração com aquilo que é sagrado. Eu digo que este não é um desafio novo, porém é um desafio que tem se mostrado mais intenso. Eu penso que esse desafio começou a se tornar mais difícil à medida que aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, foi desvencilhado de alguns conceitos de imagem, de forma, de rito. A imagem, a forma e o rito compõem aquilo que é sagrado e ajudam nesse respeito, nesse zelo. Mas quando aquilo que é sagrado se destitui destas composições de imagem, coisas palpáveis, coisas visíveis,
o respeito por aquilo que é sagrado, entra num universo completamente não tangível e não material, um universo espiritual. Por isso digo que se torna uma tarefa, ao meu ver, mais difícil. Não há aquele tom gótico, não há aquela arquitetura opressora, não há aquele lugar que já te amedronta só de estar. É o santo pelo santo, sem o susto do que se vê, mas no temor do que se sente. Esse personagem, Uzias, é um personagem clássico para nós falarmos sobre esse assunto. E eu quero caminhar com vocês aqui para falar de um homem de profunda importância dentro da história de Israel, um homem de conquistas inúmeras, de vitórias tremendas, mas um homem que permitiu que algo muito comumente visto nos dias de hoje acontecesse. Um homem que permitiu que seus feitos fizessem dele alguém pior e que suas construções o destruíssem. Um homem que fez muita coisa, mas que não permitiu que estes feitos o melhorassem. Eu queria que você já perguntasse para o seu vizinho. Se você não sabe o nome dele, pergunte o nome dele aí, por favor, se você não sabe, para a gente fazer uma coisa bem objetiva. Já? Perguntou? Ok. E aí você vai perguntar assim, eu vou usar o nome de Uzias, e você substitui, quando for a hora, pelo nome do seu vizinho. A pergunta será, o que seus feitos fizeram de você, Uzias? Ok? Vamos lá, e você fala o nome dele no final. 1, 2 e 3, vai. Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para nós. Eu quero aqui passar rápido com você, rápido, é preciso que seja rápido, que a gente passe por algumas coisas. Note, nós lemos aqui juntos que ele saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou 1, 2, 3 muros. Quantos muros? Quantos muros? Veja, qual é o sentido, qual é a lógica, o significado de se quebrar um muro? Qual o sentido, qual o significado e a lógica, no primeiro momento, de se erguer um muro? O muro é erguido para delimitar um espaço. O muro é erguido para dizer que quem está, ou o espaço que está por detrás dos muros, é um espaço que tem dono, que tem posse. É para impedir a entrada de quem o dono não quer que entre. O muro é erguido para proteger o espaço. Mas em tempos onde as conquistas não se davam nos campos diplomáticos, em tempos onde as conquistas se davam no peito, na raça, no sangue e no ódio, conquistar é invadir, conquistar é transpor. E nós estamos vendo um homem que na sua vida como rei, aprendeu e desenvolveu uma capacidade de entrar onde não era bem-vindo. Como rei, conseguiu a capacidade de entrar onde não queriam que ele entrasse. E como rei, isso não era um problema. Como rei que tem projetos expansionistas, como um governador, como um chefe de Estado que tem ambições de expandir o seu império, transpor muros, quebrar muros, é uma qualidade que vai garantir a ele expansão, crescimento. Mas eu vejo que um dos grandes problemas de Uzias, e isso é claro para todos que conhecem a história, é justamente a não possibilidade de fazer essa distinção entre seu papel como gestor, como governador, e com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo, com aquilo que é sacro. Esta lógica do quebrador de muros, do forçador de acessos, essa lógica do homem que usa a sua intrepidez para entrar onde não é bem-vindo, ele pegou essa lógica e aplicou essa lógica num lugar onde essa lógica não podia ser aplicada. Sobretudo porque ele se depara com um lugar que não é protegido pelas conhecidas muralhas, porque o lugar mais santo que existia não tinha um só tijolo protegendo, tinha só um véu. Mas quem o protegia tinha a capacidade de destruir um exército com um dedo mindinho.
Quando nós começamos a confundir as nossas lógicas expansionistas, a nossa intrepidez ou a energia com a qual lidamos com a vida, mas a energia e a intrepidez e a agressividade com a qual lidamos com a vida ou com os negócios, não pode ser aplicada com aquilo que é santo, não pode ser aplicada com as coisas que são de Deus, com os espaços delimitados pelo céu para aqueles aos quais o céu convida. Toda a nossa energia fica da porta para fora, da porta para dentro do nosso chamado. Nós somos convidados graciosamente a entrar e não derrubamos muro algum para isso. 3 muros destruídos por um homem cujo ímpeto é a mola propulsora das suas conquistas. Aí, o texto diz que ele tornou-se famoso, espalhou-se a sua fama até a entrada do Egito. O que o texto está dizendo, o que o texto está revelando é a grandeza de uma conquista que se expandiu até um limite, até um lugar que há muito tempo não se via. Eu estou falando para você que desde os tempos de Salomão não havia uma conquista tão expansiva. Desde os tempos de Salomão, a geografia de Israel não era tão grande ou não era tão original. As cidades, por tantas vezes tomadas dos domínios dos reis de Israel, muitas delas não retomadas, muitas delas não reconquistadas. No tempo de Uzias, ele leva isso ao mais adiante possível, a ponto que o texto diz que seus domínios e sua expansão chegou até a fronteira do Egito. Por favor, repita após mim: até a fronteira do Egito. Lá no Egito existe uma prática comum: rei e sacerdote são funções acumuladas por um mesmo homem. Justamente o grande equívoco que Uzias teve, desejar acumular a função de rei e de sacerdote. Então não é difícil entender. Onde ou de onde Uzias importou esta ideia? Importou esta ideia do Egito. Mas crescer é ruim? Não. O importante do crescimento é não perder de vista uma ideia. Qual? Que o crescimento te faz fronteiro ou fronteiriço a algumas ameaças que a pequenez nunca te exporia. Crescer é submeter-se a visões que na pequenez você não tinha. Crescer é tornar-se vizinho de algumas ameaças que não lhe atingiriam na pequenez, mas que são ameaças que lhe atingirão no crescimento. Eu estou mostrando a você que ter crescido fez com que Uzias se tornasse vizinho da ideia que desgraçou a sua vida. Então o que eu faço, pastor? Não cresço? Então o que eu faço? Desisto de crescer? Então o que eu faço? Penso que crescer seja um mau negócio em vez de um projeto de vida? Não, eu vim dizer para você: cresça, mas cresça com a consciência de que o crescimento lhe trará assédios que a pequenez nunca lhe mostrou. Quando nós começamos a crescer, nós nos tornamos expostos a algumas coisas que lá no tempo da pequenez nem sequer sabíamos que existia. É um tipo de assédio diferente, é um tipo de ameaça diferente. Crescer é bom, mas a questão é que o crescimento te faz vizinho de algumas coisas que, se você não estiver pronto para ser vizinho delas, elas serão sua desgraça. Até onde Uzias levou os limites da Terra Santa, os limites da Palestina, até a fronteira com o Egito. Mas logo depois desta terra da promessa, começava a terra da desgraça. Eu quero que você ouça uma coisa esta noite aqui. Um passo depois da terra da promessa, você estará na terra da desgraça. Um passo adiante do lugar delimitado por Deus, você já estará pisando no lugar de onde pode ser importada a sua desgraça. Eu rogo a Deus na tarde deste dia que os nossos corações estejam guardados nele e que o nosso crescimento seja conduzido pela sua mão e que não nos falte o temor e o tremor, para que crescer não signifique morrer.
Considere esses domínios expandidos até o Egito, os muros derrubados, toda a energia, toda a capacidade de um homem vivida e exercida dentro de um meio, dentro de um contexto. Ele pega esta capacidade, esta mentalidade, este coração e aplica isso onde não havia aplicabilidade para isso, nas coisas que são do Senhor, nas coisas que são santas. E aí o texto diz que, havendo se fortalecido, exaltou-se o seu coração até se corromper, não na jovialidade, mas na maturidade. Uzias nem sequer tinha a desculpa da imaturidade para justificar sua insanidade espiritual. Nós estamos vivendo dias onde está partindo dos mais maduros as maiores besteiras. Não há nem sequer a muleta da juventude para apoiar os erros morais. Os maiores e mais escandalosos equívocos estão vindo de gente em fase da vida onde deveriam se tornar espelho para uma geração. Mas não é isso que nós estamos vendo. Após ter se fortalecido, ele entra no santuário. Porém está escrito que, porém, no verso 17, o sacerdote Azarias entrou após ele. Repita bem forte após mim: após ele. Você pode fazer melhor do que isso, diga após ele. Ainda você pode fazer melhor, diga após ele. Quem entrou primeiro? Uzias. Quem entrou depois? O sacerdote. Quem tinha legitimidade para entrar? O sacerdote que entrou depois. Nós nos enganamos tão facilmente com a ordem da entrada e confundimos a ordem da entrada com a legitimidade para entrar. Nem sempre quem entrou na frente levou o direito de estar. Nós nos seduzimos ao ver quem puxa a fila. Nós nos seduzimos em ver quem caminha à frente, o primeiro a entrar, quem tem a maior notoriedade, ou isso ou aquilo. Mas perceba que o nosso olhar pode nos trair. Ser o primeiro não significa ser legítimo. Estar na ponta da fila não significa ter direito. Alguém pode estar entrando depois, mas pode ser quem tem a marca para entrar. Como você pode subestimar a sua capacidade porque você não é o primeiro? Como você pode pensar que não tem uma chamada? Como você pode pensar que não foi chamado por Deus para isso só porque você não foi o primeiro? Pelo contrário, às vezes é preciso que você entre depois, porque será necessário que você corrija algumas coisas que alguém fez antes de você. Abaixa um pouquinho, por favor, eu vou repetir isso aqui. Às vezes é extremamente necessário que você entre depois, para que você corrija algumas coisas que alguém fez quando entrou antes de você. Eu estou profetizando aqui para um povo reunido nesta tarde, gente que vai entrar depois, gente que será o segundo a entrar, mas é porque é necessário que você vá logo depois para corrigir algumas coisas feitas por alguns que estavam puxando a fila, porém nunca tiveram legitimidade para estar onde estavam. Quem é que está entrando depois? Azarias, o sacerdote, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, sacerdotes do Senhor, homens valentes. Considere, o texto não diz sacerdotes valentes, o texto diz sacerdotes do Senhor, homens valentes. E há diferença, muita diferença. Eu quero que você compreenda que o texto não está falando sobre valentia para exercer sacerdócio, mas valentia para ser homem. Homens valentes. Mas há diferença? Há, porque para o exercício do sacerdócio não é necessário valentia. No altar você não precisa ser valente. A sua valentia é demonstrada fora do altar, na proteção aos interesses do altar. Mas será que é possível fazer o contrário disso? Perfeitamente possível. É perfeitamente possível que eu demonstre valentia aqui, protegido pelo altar,
agraciado pelo altar, aconchegado pelo altar, eu demonstro uma intrepidez, demonstro uma energia, demonstro uma valentia. Mas quando eu saio daqui, eu não consigo ter a mesma valentia para proteger os interesses desse altar. Eu creio que nós estamos muito necessitados neste tempo. Ai, que bom que o Senhor da Seara é aquele que sempre provê sempre provê a oferta para as demandas do reino. Eu acredito que nós estamos muito necessitados nesse tempo de gente tomada por uma valentia, tomada pela valentia de defender interesses que transcendem os meus, tomada por uma valentia de defender interesses que transcendem o da minha mensagem, transcendem o do tempo que eu tenho, interesses que digam respeito a valores, ao controle do acesso, à denúncia de algumas coisas. Deus está despertando homens valentes, mulheres valentes, gente que não tem só valentia quando está no altar, mas quando está fora do altar, na preservação dos interesses deste santo espaço. Esses homens valentes, 80 deles, entram juntamente com o sacerdote Azarias para ali corrigirem uma coisa que estava acontecendo. Alguém entrou e não deveria entrar. Eu olho para estes homens e percebo o tamanho da valentia de gente que conhece a história e que sabe de que havia fatos recentes de gente assassinada a mando de reis, porque ousou discordar com o sistema. Quando eu me amedronto em ver as retaliações que estão acontecendo com outras pessoas, eu perco a oportunidade de ser o que Deus me chamou para ser. Eu não posso permitir que o histórico, eu não posso permitir que a história, eu não posso permitir que o que tenha acontecido recentemente com alguém, a retaliação que alguém sofreu, a pressão que alguém sofreu, tire de mim o desejo de continuar defendendo o que eu sinto que preciso defender. Eu posso tomar conhecimento de alguém que se deu muito mal em ter feito, mas vou fazer. Eu posso tomar conhecimento de alguém que viu 10 portas fechadas porque disse, mas eu vou dizer. Eu posso tomar conhecimento de alguém que perdeu isso ou aquilo, porque foi original e íntegro aquilo que Deus lhe confiou, e eu vou continuar sendo, porque eu não posso ceder às pressões das retaliações que outros estão sofrendo e calar aquilo que o Espírito me ordenou fazer da minha vida e da minha chamada. Da mesma maneira que estes homens de Deus conheciam o histórico, as coisas sofridas por quem estava decidindo por defender o altar, a história também gritava, a história também falava, a história também advertia, a história também exortava, a história também estava lá, posta lá, para dizer para alguém: olha o que acontece com quem é irreverente com as coisas de Deus. Uzias seguramente não ignorava a clássica e conhecidíssima história dos 2 homens que decidiram agir de maneira irresponsável para com o altar do Senhor. Estou falando de Nadab e Abiú. Lembre-se que Nadab e Abiú levaram fogo estranho ao altar do Senhor. Mas o curioso é que eles não eram estranhos. Estranho era o fogo. Pelo contrário, o altar era conhecido deles e eles conhecidos do altar. Eles não eram estranhos àquele lugar. Estranho foi o elemento que eles levaram. Ao passo que com Uzias é exatamente o contrário. O texto não diz que ele entra no santuário levando nada que fosse estranho ao santuário. O estranho é ele. O altar é um lugar que só funciona com elementos conhecidos por ele e pessoas conhecidas por ele. Se uma pessoa que o altar reconhece leva um elemento que o altar não reconhece, o altar reagirá.
E se o altar reconhece um elemento, mas não reconhece a pessoa que porta o elemento, ele também reagirá. Só tem um jeito de que o altar legitime: se a pessoa for conhecida pelo altar e o que ela levou também for. Não adianta eu usar-me do fato de que o altar me conhece para trazer elementos que ele não conhece. Também não adianta eu utilizar elementos que ele conhece, se eu não sou conhecido por ele. Mas é muito ruim, é muito medonho, é muito terrível lidar com um tipo de coisa que reage com tanta brutalidade, mata dois, o outro fica leproso, e alguém de repente está começando a repensar suas ideias de relacionamento com o altar, porque acha que o altar é muito bruto, acha que o altar é muito grosseiro. Mas é só uma questão de saber lidar com ele, é só uma questão de como você se apresenta diante dele. Você se lembra de Isaías? Ô Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de gente que é pior do que eu. Vem um serafim como Atenaz, tira uma brasa da onde? Da onde? Toca nos lábios de Isaías e o purifica. Não ficou leproso como Uzias, não morreu como Nadab e Abiú, porque soube dizer para o altar: eu estou aqui com minhas mazelas, com minhas dores. Você não vai morrer dentro desse chamado, você não será ferido por esse chamado, porque você não vai se apresentar com a presunção de Uzias, nem com a inconsequência de Nadab e Abiú, mas com a humildade de Isaías. Oh, quantos podem erguer as mãos nessa tarde bendita? Oh, aleluia! A uns mata, a outros pune, mas a outros purifica. A uns mata, a outros pune, a outros queima a sua impureza e os levanta. É só uma questão de relacionar-se, de como você se relaciona. Veja, nós não podemos ser tão ignorantes em relação a fatos que compõem uma história recente, por vezes não tão recente. Mas uma das coisas que me deixa mais admirado é perceber como nós temos todo um histórico de gente que se deu absolutamente mal em ter agido como agiu, em ter feito o que fez. E como é que esse histórico não gera em nós um temor mínimo de não repetir estas mesmas trágicas histórias? O que está escrito aqui, e não só o que está escrito aqui, mas o que eu tenho na minha memória, o que eu vi, o que eu ouvi, precisa construir em mim um temor de fazer uma coisa diferente, de lidar com aquilo que é de Deus de um jeito diferente, de lidar com aquilo que é santo de um jeito diferente. Aleluia, glória a Deus. Esses homens de Deus entram, 80 sacerdotes, homens valentes, liderados por Azarias. Eles entram, e quando eles entram, o texto diz que Uzias ficou leproso, que a lepra lhe saiu à testa. Mas eu acho curioso perceber um fato ignorado em algumas abordagens que já ouvi sobre esse texto. Está escrito que Uzias tinha o incensário nas mãos, estava na mão dele. E aí reside um outro equívoco comumente verificado em nós: não entender que algo estar na mão de alguém não significa ter legitimidade sobre aquilo. Eu me lembro de um texto que todo mundo aqui conhece: Arão andando entre vivos e mortos de uma pestilência com o incensário nas mãos. Não é só estar nas mãos, é um homem que tem legitimidade para portar o que está portando. Uzias também tem o incensário nas mãos, mas não produz vida, não produz cheiro, não produz agrado, não produz perfume, não produz zelo, não produz santidade. Está na mão, está, mas não é apenas uma questão de estar na mão, é uma questão de funcionar.
Quando ele vê os homens entrando, o sacerdote entrando, o texto diz que ele se indigna contra o sacerdote. O que é, no mínimo, curioso, porque quem é que está na posição de se indignar aqui? Mas Uzias ainda sente-se na posição e no direito de se indignar. E no que se indigna contra o sacerdote, é que a punição é verificada nele. Aí alguém que entende a graça de Deus de uma maneira que eu estou tentando entender até hoje, ainda não consegui, vai dizer que isso aqui está absolutamente ligado e condicionado ao antigo pacto. Então eu posso esculhambar os sacerdotes como eu quiser, então eu posso me indignar contra eles, mirar contra eles, posso bater porta na cara de pastor em gabinete, porque esse tipo de coisa só acontecia nesse tipo de lugar, nesse tipo de dispensação. Mas eu ainda prefiro resguardar o meu temor para lidar com os homens de Deus. Eu ainda prefiro não me arriscar em falar dos ungidos do Senhor. Eu ainda prefiro não utilizar meus meios de comunicação para alardear ou difundir qualquer notícia que seja, que macule o caráter ou a integridade de um homem de Deus. Eu prefiro agir assim. Eu prefiro. Quando ele se indigna contra o sacerdote, o texto diz que então a lepra saiu-lhe à testa. Não apareceu, nem pegou, saiu. Não está escrito que surgiu lá, pum! Está escrito que saiu. É um verbo que precisa obrigatoriamente estar ligado a uma outra sentença. Só pode sair uma coisa que está dentro. Veja o zelo do Senhor. Veja a forma de Deus lidar. O que eu quero que você entenda é que aquilo que sai em forma de uma doença conhecida pelo povo, estigmatizada pelo povo, sai em forma de uma doença. Essa doença exterior é só um jeito de que se demonstre por fora a doença que já estava por dentro. Porque se você está pensando que Deus vai satisfazer-se com o fato de Ele estar vendo, eu vim dizer que não. Que Ele já viu o que está por dentro, mas a congregação também precisa saber. E a congregação não vê o que Deus vê. A congregação não enxerga a doença de dentro. Algumas coisas vêm para fora, para que a congregação enxergue o que estava do lado de dentro. Olha só o que aconteceu. Olha só que infelicidade. Olha só que infelicidade que fulano tem. Não foi infelicidade, foi só um jeito de Deus colocar para fora. Mas fulano é azarado demais, hein? Beltrano estava justamente naquele lugar, naquele dia. Não. Foi só um jeito de Deus mostrar para fora o que já estava dentro. Porque Ele sabe que Ele vê, mas eu não vejo. E eu não posso continuar, nós não podemos continuar como congregação do Senhor, enganados por indumentárias, enganados por coisas, enquanto já há um comprometimento moral dentro de alguém. Mas eu não sei, eu não vejo, mas vai sair. Vai sair na testa. Na testa. Se saísse uma espinha na sua testa agora, você veria? Você veria? É para responder. Se saísse uma espinha na sua testa agora, você veria? Existem coisas que já saíram na testa de alguém e ele não viu, mas já saiu. Ele só não viu, mas daqui a pouco Deus vai colocar um espelho na frente dele. Só que considere, eu acho interessantíssimo observar o lugar específico onde Deus decide fazer notável a mácula e a doença moral de Uzias, na testa. O que ele está fazendo ali? Com o incensário na mão, querendo oficiar como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. Sumo sacerdote este, cuja indumentária era composta também por algo chamado mitra, uma placa que ficava na testa do sacerdote, escrito assim: santidade ao Senhor.
no lugar aonde o sumo sacerdote deveria ostentar o testemunho da santidade do Eterno, o homem ostenta o testemunho da sua própria impureza. É como se Deus estivesse dizendo para ele: como você quer ser isso, se testemunha outra coisa? Se o seu testemunho não é sobre a minha santidade, mas se o seu testemunho é sobre a sua impureza, então você não serve para ser meu sacerdote, porque meu sacerdote testemunha a minha santidade, não a sua própria impureza. Que a nossa vida sirva ao testemunho da santidade do Senhor. Alguém pode levantar a mão e dizer: santidade ao Senhor? Alguém pode levantar a mão bem alto e dizer: santidade ao Senhor? Porque eu acho que você pode fazer bem melhor do que isso. Grite bem forte: santidade ao Senhor. Glória a Deus. De repente, o texto diz que o sacerdote se aproxima dele. E quando o sacerdote fica diante dele, no jeito que o sacerdote olha para a testa dele, do jeito que o sacerdote está perplexo e entristecido com o que está vendo, ele percebe o que está acontecendo com ele. Na testa eu não vejo, mas como é que ele soube o que estava acontecendo fora do campo da sua visão? Porque o olhar do sacerdote foi o espelho da sua desgraça. É muito triste, é muito duro quando você descobre quem é no olhar da decepção de alguém. Quando Deus permite que alguém que você ama, alguém que tem zelo por você, pare e olhe para você, e nos olhos desta pessoa você perceba a condição que você ignorou por tanto tempo. Deus nos guarde de que o olhar de alguém que amamos seja o espelho que nos revele a realidade que tentamos disfarçar. A decepção de um líder, que a decepção de um líder não seja o espelho necessário para que alguém perceba o nível de sua insubordinação. Que o olhar de uma esposa, que o olhar de um marido não seja o espelho que revele a você suas próprias falhas e sua própria condição imoral. Eu não quero ver a minha decadência refletida no olhar de ninguém. Eu não quero precisar olhar para alguém e descobrir nos olhos de alguém algo sobre mim. Eu peço ao Espírito de Deus para que venha sobre nós nesta tarde aqui de feriado. E antes de que alguns espelhos sejam necessários de serem colocados diante de nós, que eu veja, que Ele me mostre. Aleluia! Quando ele percebe o que estava acontecendo, aí o texto diz assim, que ele, quando ele viu o que estava acontecendo, se apressou em sair. Verso 20. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair. Eu tenho muito temor por isso aqui, mas eu não posso pular isso aqui. Eu preciso começar a concluir observando com você que há um resquício de dignidade em Uzias. Resquício esse que não se verifica em alguns. Está escrito que ele mesmo se apressou em sair. Se eu estou vendo o que está acontecendo, eu mesmo vou sair. Esse resquício de dignidade, quando falta, é assombroso. Esse resquício de dignidade, quando falta, é decadente. Eu penso que o que tenha salvado Uzias da morte ali, tenha sido essa atitude: sair. Ele sai. Ele sai. Ele não vai ser expulso, ele vai sair.
Ele percebe a sua indignidade em relação àquele lugar e ele vai sair. Porque ele não vai se reduzir a ser um parasita daquele lugar. Ele entende que ele tomou uma atitude inadequada e agora ele tem que sair. Ele entende que ele fez uma escolha errada, veio um lampejo de lucidez, então ele vai sair. Não é possível. Não é possível que haja um entrelaço, uma raiz. A raiz é um termo que deixa a coisa bonita, não é raiz. Uma relação de dependência, uma relação a típica relação do parasita, que não sai, ainda na contemplação da sua indignidade, mas não sai, ainda na contemplação da sua total falta de condição de estar ali, naquele lugar, não sai. Quando Jesus veio de Betânia e chegou no templo, já caindo a noite, ele chegou lá, olhou o povo vendendo, comprando, fazendo aquela farra toda, a gente entrando, saindo, usando o templo como passarela para encurtar caminho para chegar em outro lugar. Aí diz que ele olhou tudo, não disse nada, foi para Betânia, dormiu, e no outro dia de manhã ele voltou. E aí sim, derrubou mesa, jogou cadeira no chão, bateu, fez e aconteceu. No outro dia de manhã. Essa falta de pressa de Jesus, de fazer logo na primeira visita, me dá um diagnóstico preocupante. Ele sabia que os parasitas estariam ali no outro dia de manhã. Ele nem se apressou, porque sabia que eles estavam tão viciados naquilo que eles estariam lá no outro dia de manhã. Então eu não preciso fazer as minhas obras nas trevas, porque eu não faço as minhas obras nas trevas. Então eu vou voltar no outro dia de manhã, na segurança doída de que eles vão continuar lá amanhã de manhã. Sabe, eu sei que isso é um pouco desconfortável, acredite, também é para mim, penso que deve estar sendo para alguém, mas eu creio que haverá um movimento, vai ser um movimento doído? Vai ser um movimento que vai trazer uma perplexidade no nosso meio? Vai, mas vai haver um movimento de saídas espontâneas, vai haver uma constatação, um constrangimento da parte de algumas pessoas tão grande, que eles não vão suportar continuar, eles vão sair. E quando isso começar a acontecer, nós vamos entender que alguém teve a dignidade de entender que não podia mais continuar ali. Uzias, e eu encerro, vai morrer. Não foi curado. Não sei se pediu, não sei se creu, não sei se clamou, não sei, mas não foi. E quando ele morre, está escrito que e dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque assim disseram: leproso é. Leproso significa que do momento onde aconteceu tudo o que aconteceu, até o momento da morte de Uzias, não mudou nada. Como ele já havia morrido, alguém poderia dizer: leproso foi, mas alguém disse: leproso é, porque do momento onde tudo aconteceu até o fim da sua vida, não mudou nada. O que eu quero concluir aqui, a minha cooperação, dizendo a você, é que algumas coisas aconteceram, sobre elas não se pode fazer nada, não no sentido de mudar o que aconteceu. Alguém aqui pode ter sido, mas pode deixar de ser. Que no último dia da nossa vida, alguém possa até dizer que fomos, mas não terminamos a vida sendo. Um dia alguém mentiu,
Um dia alguém foi mentiroso, mas não vão dizer porque mentiroso é, porque mentiroso foi. Alguém um dia foi irresponsável, mas permitiu que durante o curso da sua vida vencer e transpor essa mazela. E alguém vai poder dizer: mentiroso foi, irresponsável foi, mas não é, porque aquilo que aconteceu, aconteceu, mas eu não vou levar isso até o final da minha vida. Que esta tarde de feriado seja a tarde onde tudo aquilo que você entrou aqui sendo, você deixe de ser. Tudo aquilo que não coopera com a sua caminhada, tudo aquilo que não legitima, tudo aquilo que não está à altura do seu chamado, que você deixe de ser hoje aqui. Esteja de pé do seu lugar no nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode colocar a mão sobre o seu coração agora, sobre a matriz dos seus sentimentos. Será que alguém pode começar a dizer para Deus o que não quer mais ser? Será que alguém pode entender a importância de Deus ter nos parado esta tarde aqui de feriado? A dar a alguém a oportunidade de dizer o que você não quer mais ser. Como você não quer mais ser conhecido. Como você não quer ser lembrado. O que você não quer mais que seja o ponto mais notável da sua vida. O que você não quer mais que seja o objeto de maior atração da sua personalidade. O que você não quer mais que seja aquilo de maior relevância quando alguém está comentando sobre você. Espírito Santo, nós estamos reunidos aqui esta tarde. Há tantas coisas que já aconteceram. Nós não temos poder de mudar o que já aconteceu, mas nós podemos decidir que não queremos a permanência disso em nós. Nós podemos decidir que não queremos continuar sendo. Nós podemos decidir que não queremos que algo continue marcando a nossa vida, continue sendo alvo dos comentários. Nós podemos decidir que não queremos que algo continue nos acompanhando mais. Eu posso ter sido, mas não sou mais. Posso ter feito, mas não faço mais. Eu não vou morrer levando esta mazela. Eu estou deixando-a hoje aqui, porque esse altar não está aqui nem para me matar e nem para me punir, porque a minha relação com Ele não é presunçosa, a minha relação com Ele não é vaidosa. Eu me curvo diante dEle e digo quanto sou impuro, mas o quanto não sairei daqui sendo mais do que entrei sendo. Em nome de Jesus, que esta seja uma tarde de purificação, que esta seja uma tarde de santificação, que esta seja uma tarde onde, a começar por mim, a nossa atenção seja despertada para o zelo com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida.